Eu sou a Malu. Eu sou a Raíssa. Eu sou a Maju. Aqui você aprende de maneira lúdica Por meio de filmes, livros e quadrinhos e ainda revê questões importantes para a vida acadêmica e o dia a dia. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Nós somos o Luz, Câmera, Nasce. Eu li o seu artigo. É de um conhecimento excepcional. Meu instinto é de que há outro elemento. Acha que descobriu um elemento desconhecido? A ciência está mudando. E as mesmas pessoas que estão fazendo ciência antes acreditavam que a Terra era plana. Saia do meu laboratório. Se a minha ciência não fala por si só, os senhores com certeza não a compreenderam. Eu vou provar que estão errados. Todos achávamos que os átomos eram finitos e estáveis. Bom, alguns deles não são. Eu chamo de radioatividade. Nossa descoberta pode curar o câncer. Extraordinária. Você mudou o mundo. Nosso trabalho foi indicado para o Prêmio Nobel. O prêmio só menciona o meu nome. Você roubou minhas ideias. Como ousa receber os aplausos? Isso é maior do que nós dois. Eu só queria fazer uma boa ciência. Estão dizendo que meu rádio deixa as pessoas doentes. Pode ser levantada a questão se a humanidade se beneficia de conhecer os segredos da natureza. Eu passei toda a minha vida tentando entender o impossível. Essa é a minha luta e eu vou vencê-la. O trailer que você acabou de ver é do filme Radioactive, que conta a história de Marie Curie. Movida por uma mente brilhante e uma grande paixão, ela embarca em uma jornada científica com seu marido Pierre, para explicar elementos radioativos até então desconhecidos. Logo se torna evidente que seu trabalho pode salvar bilhões de vidas se usado na medicina ou destruir se usado na guerra. Radioactive foi lançado em 2020, produzido pela Netflix e dirigido por Marjane Satrapi. Além disso, o filme foi inspirado no livro Radioactive, Marie and Pierre Curie, A Tale of Love and Fallout, escrito por Lauren Rednis. O papel de Marie Curie foi atribuído à atriz Rosamund Pike. Além disso, a trama conta com a participação de Sam Riley, o Corvo de Malévola, como Pierre Curie, e Anya Taylor-Joy, aclamada em O Gambito da Rainha, interpretando Irene Curie, filha de Marie. Visualmente impecável e com um elenco formidável, Radioactive conta com o desafio de condensar diversos acontecimentos em um curto espaço de tempo. A falta de respiros é perceptível pela constante sensação de que os grandes momentos, sejam eles de fracasso ou sucesso, estão sempre se atropelando. Mas com tantos acontecimentos, fica difícil dar a devida importância a cada um em menos de 2 horas de duração. Por isso, desdobraremos sobre esse assunto tão importante para a vida acadêmica e culturalmente falando é imprescindível, visto que no dia 18 de junho é comemorado o Dia do Químico. Para isso, vamos revisar sobre a estudiosa revolucionária Marie Curie. Marie Curie foi uma cientista polonesa naturalizada francesa que contribuiu nos estudos da radioatividade, além de ser a primeira mulher a receber um prêmio Nobel. Descobriu também os elementos rádio e polônio, dando a este o nome em homenagem ao país onde nasceu. Maria Salomeia Sklodowska nasceu no dia 7 de novembro de 1867, em Varsóvia, na Polônia, e era a filha caçula de 5 irmãs. Sua infância foi difícil, porque ficou órfã de mãe quando tinha apenas 10 anos de idade. Naquela época, a Polônia fazia parte do Império Russo, e sua família havia perdido alguns bens a fim de apoiar a luta pela independência polonesa. Marie Curie ainda sofreu dificuldades para estudar. Isso porque, além de as mulheres não serem aceitas nas universidades na Polônia, ela também sofria com questões financeiras. No entanto, todas essas dificuldades não foram suficientes para fazer com que ela desistisse. Pelo contrário, ela traçou um plano. Trabalharia como governanta até juntar dinheiro suficiente para que conseguisse estudar. E seus planos deram certo. Em 1891, ela juntou suas coisas e foi para a Universidade de Sorbonne. E aos 24 anos de idade,
se casou com Pierre Curie. Em 4 de julho de 1934, acabou a trajetória de Marie. Ela morreu por leucemia aos 66 anos, devido à grande quantidade de material radioativo que ela foi exposta. Marie Curie foi a pioneira para o aprofundamento da radioatividade e foi a primeira a utilizar esse termo para o fenômeno descoberto. Além de descobrir 2 novos elementos, o rádio e o polônio, ela também comprovou a diferença entre a radioatividade e os raios-x. Ao longo de sua vida, Marie Curie escreveu sobre a radioatividade em seu livro, chamado Radioactivité. O livro foi publicado póstumamente e é um importante instrumento para o estudo desta matéria. Primeiramente, para entender os estudos de Marie, temos que compreender o contexto em que ocorreu. No ano de 1895, o físico alemão Wilhelm Conrad Roentgen fazia uma pesquisa sobre o comportamento de raios catódicos, descoberto por Thomson, na época que ninguém sabia nada sobre elétrons ou radiação. Como resultado, Roentgen descobriu que, cobrindo um tubo com papelão preto, alguns raios ainda eram capazes de iluminar uma tela revestida com platino cianeto de bário, a 2,7 metros de distância. E foi assim que surgiu o fenômeno chamado raio-x. Em pouco tempo, o físico também percebeu que os raios-x poderiam ser capturados em telas fotográficas. Para fazer um teste, ele usou a mão da sua mulher, e pela primeira vez foi possível ver o interior do corpo humano sem precisar de um bisturi. Também usando placas fotográficas, Henry Becquerel, um ano após a descoberta dos raios-x, resolveu envolver os filmes com papel preto e os guardou em gavetas que continham sal sulfato duplo de potássio e uranil. Dias depois, ele abriu a gaveta e percebeu que os filmes estavam manchados. O que poderia ter provocado as manchas? Essa foi uma questão que deixou Becquerel intrigado. Depois de vários outros testes, o cientista suspeitou da probabilidade de ser uma radiação proveniente do urânio. E finalmente, aos estudos de Marie Curie, ela decidiu começar seus experimentos com a uranita, que era um minério com uma quantidade de radiação muito maior do que do urânio metálico isolado. Depois de muito trabalho árduo, ela descobriu um elemento que era 60 vezes mais radioativo que o urânio, o polônio. No entanto, aquela radioatividade do urânio puro ainda era maior. Por isso, repetiu novamente os estudos com muito mais cuidado e em 1898 anunciou a descoberta de um elemento 2 milhões de vezes mais radioativo, o rádio. Além disso, é importante a gente lembrar a diferença entre radioatividade e raio-x. O primeiro é um fenômeno exclusivamente nuclear, em que elementos liberam partículas a fim de se tornar estáveis. E o outro é a energia formada durante o processo de desaceleração de elétrons. Agora, como já revisamos o conteúdo, convidamos a Amanda, integrante do projeto Quiminas da Universidade Federal de Uberlândia, para um bate-papo sobre a inserção de mulheres na química. Amanda, fala um pouco pra gente sobre a sua trajetória na química. Eu sou professora e pesquisadora na Universidade Federal de Uberlândia e eu atuo na área de química medicinal, trabalhando com desenvolvimento de medicamentos para, por exemplo, doença de Chagas, leishmaniose e chikungunya. Eu também sou a idealizadora e a coordenadora do projeto de extensão chamado Quiminas, um projeto feito por mulheres para as meninas, onde o nosso interesse é despertar a vontade das garotas em serem cientistas, não necessariamente na área da química, mas em qualquer área da ciência. A química, ela sempre esteve muito presente na minha vida. Desde muito pequena, eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei de misturar as coisas. Eu tinha aquele joguinho, alquimia. Eu gostava muito de misturar, ver as cores mudarem, cheiro. E quando eu tive o primeiro contato com a química, e isso aconteceu no 8º ano, eu me apaixonei e eu tinha certeza que eu iria cursar alguma coisa relacionada à química. Eu ainda não sabia direito o que, eu pensei em fazer engenharia química, outras engenharias e química também. Até que quando eu estava no último ano do ensino médio, eu tomei a minha decisão e falei, não, é química mesmo que eu gosto, é química que eu quero fazer. E a escolha foi certa, apesar de entrar na universidade muito nova, eu ingressei no curso de Química pela Unesp de Araraquara, eu tinha 17 anos, mas eu sempre gostei bastante, tanto que após me formar, eu me formei em 2002, eu fiz mestrado também na Unesp em Araraquara,
Fiz meu doutorado na Unesp em Araraquara, fiz pós-doutorado na USP de Ribeirão Preto, até que me tornei docente, primeiro na Universidade Federal do Triângulo Mineiro e hoje estou aqui na Universidade Federal de Uberlândia. O que você acha sobre a história da Marie Curie e a importância dos estudos dela? A história da Marie Curie ela é fascinante. Com certeza é uma inspiração para todas as mulheres. A Marie Curie ela conseguiu ser cientista, desenvolver pesquisas numa época em que isso não era permitido para as mulheres. Então, com certeza, ela passou por diversas dificuldades, algumas que a gente nem consegue mensurar e que fazem com que a gente tenha como inspiração, como modelo a ser seguido. E não só por ela ter sido a primeira mulher a conseguir, né, ser professora numa universidade na França, mas pela qualidade da pesquisa que ela desenvolveu. Tanto, né, que ela foi a primeira mulher a receber o Prêmio Nobel e a única cientista a receber esse prêmio em duas áreas diferentes, que é a área da física e a área da química. Duas áreas consideradas tão masculinas. Hoje já é um pouco diferente, hoje a gente já tem uma distribuição mais igualitária na química, na física ainda não, mas naquela época quase não se tinham mulheres atuando nessas áreas, então a história dela com certeza é uma inspiração para todas as mulheres. A Marie Curie ela tem uma relevância absurda não só para a química, mas para qualquer área da ciência. A radioatividade, né, a descoberta da radioatividade, ela revolucionou a ciência de uma forma geral. E ainda hoje, né, temos vários trabalhos em várias áreas da química e em outras áreas também do conhecimento que usam a radioatividade para diversas funções, seja para análises químicas, seja, por exemplo, para a descoberta de novos radiofármacos. Então, a descoberta dela ela tem um impacto fundamental na química ainda hoje. Como você relacionaria as dificuldades em ser mulher e estar inserida no meio científico naquela época e nos dias de hoje? Com certeza, naquela época, a mulher ela sofria uma dificuldade muito maior para se inserir na ciência, né, no mercado de trabalho do que hoje. Naquela época não era permitido as mulheres ocuparem esses espaços. Então, o que a Marie Curie fez realmente foi revolucionário. Mas isso não quer dizer que hoje seja fácil ser uma mulher na área da ciência, especificamente no meu caso, na química. Se a gente compara os números das mulheres na graduação, né, fazendo faculdade de química, esse número é equivalente, mais ou menos meio a meio homens e mulheres. No entanto, quando a gente vai avançando na carreira, então a pós-graduação, depois, né, quando a gente observa os profissionais já atuando como pesquisadores, porque no Brasil as pessoas que trabalham como pesquisadores, né, os químicos que são pesquisadores, eles são mestres e doutores. Então todos os professores, principalmente nas universidades públicas, eles são doutores em química. E se a gente observa esses professores e aí começa a observar dentro da carreira de professor e pesquisador, por exemplo, existem membros da Academia Brasileira de Ciências. Se a gente vai observando isso, o número de mulheres vai diminuindo drasticamente. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente considera bolsistas de iniciação científica, o que é isso? Iniciação científica é quando o aluno ou a aluna ele está na faculdade e ele começa a fazer um trabalho, um projeto de pesquisa junto com algum professor no laboratório. E aí ele recebe uma bolsa para fazer esse trabalho. Isso é uma iniciação científica. Se a gente considera as bolsistas de iniciação científica, nós temos mais mulheres hoje do que homens, na faixa de 52% de mulheres. Quando a gente observa lá na frente na carreira, os membros da Academia Brasileira de Ciências, ou seja, essas pessoas elas já são professores e pesquisadores em universidades, eles já desenvolvem pesquisas há muito tempo, já orientaram vários alunos, orientaram alunos de iniciação científica, de mestrado, de doutorado. Se a gente observa essas pessoas, esse número cai para 18% são mulheres. Então,
é uma desigualdade muito grande. E por que isso acontece? Claro que hoje em dia o preconceito, as dificuldades não são as mesmas da época da Marie Curie. No entanto, a gente tem ainda as mulheres, elas são muito julgadas, né, mais do que os homens, então a mulher ela tem que provar todo o tempo a sua capacidade, a sua competência. Existe também muitas questões relacionadas a assédio, tanto assédio moral quanto até mesmo assédio sexual, isso existe, infelizmente. Existem questões relacionadas, por exemplo, à maternidade. Né? A maternidade ela não é considerada da maneira que ela deveria pelos órgãos de fomento. O que são esses órgãos de fomento? São as instituições que financiam as pesquisas. Então, as mulheres, por decidirem serem mães e têm a sua licença maternidade, obviamente, por um período de tempo, a sua produtividade, ou seja, os resultados que ela passa, diminuem. E esse período ele não é devidamente considerado. Além disso, tem aquela questão que a gente já sabe, muitas vezes a maternidade, ou, na verdade, quando nasce um bebê, a sua responsabilidade ela não é dividida entre pai e mãe de maneira igualitária. Então a mulher ela acaba ficando com essa carga, que é uma carga bem pesada, e acaba optando por cuidar do seu filho e deixando de lado a carreira, o que não deveria acontecer. Então todos esses fatores, eles fazem com que as mulheres elas se interessem pela carreira, só que ao longo do tempo elas vão desistindo, por tantos preconceitos, por tantas dificuldades, por tantos obstáculos. E essa é uma realidade muito triste. Você acha que a Marie Curie ainda serve de inspiração para as mulheres que sonham em ser cientistas? Como eu já comentei com vocês, certamente a Marie Curie é uma inspiração absurda, uma das maiores inspirações quando a gente pensa na química, em uma mulher na área da química. Então, ainda hoje, claro, ela é uma inspiração, mas a gente tem que também conhecer outras inspirações, eu acho isso fundamental. Aqui mesmo no Brasil, a gente tem mulheres na área da química fantásticas que desenvolvem pesquisas em várias áreas relacionadas, por exemplo, a desenvolvimento de medicamentos, relacionada a tratamento de água, outras questões ambientais. Enfim, a gente tem muitas mulheres talentosíssimas na área da química, no mundo e aqui no Brasil, e que eu acho importantíssimo que todo mundo conheça, ainda bem. E com certeza todas essas mulheres, em algum momento da sua carreira, foram inspiradas pela história da Marie Curie, porque quando a gente passa por esse tipo de situação que eu comentei agora há pouco, de preconceito, de ser toda hora colocada em crédito se você é competente ou se você não é, então quando a gente passa por isso, a gente pensa, nossa, ela passou por coisa muito pior e conseguiu superar. Então é claro que isso nos dá força. Só que a gente saber que existem outras pessoas, outras mulheres cientistas, isso nos dá uma força ainda maior. Então é muito importante que a gente conheça essas mulheres. O projeto Quiminas é bem recente, de 2020. Você já possui parâmetros de meninas que foram inspiradas a seguirem a carreira de química? O projeto Quiminas, ele não é voltado somente para a área da química. Apesar de ser um projeto idealizado e coordenado por uma química, e na equipe nós temos muitas químicas, tanto garotas ainda cursando a graduação, quanto alunas de pós-graduação, fazendo mestrado e doutorado, quanto outras professoras também da UFO, que fazem parte da equipe. Mas o nosso interesse, na verdade, é mostrar que a ciência ela vai muito além da química e ela vai muito além de um laboratório. A gente pode fazer ciência no que a gente quiser. Todas as áreas permitem que a gente faça ciência. Eu acho que essa é a mensagem que a gente quer passar pelo Quiminas. Porque, às vezes, alguma menina olha e fala assim, mas eu não gosto tanto assim de química. Tudo bem, você não gosta de química, mas você pode gostar de história. E você pode ser cientista na área de história. Então, no Quiminas, por exemplo, a gente contou a história de uma professora que é da área de história e que fez seu mestrado, seu doutorado, hoje atua como pesquisadora aqui na Universidade Federal de Uberlândia e que trabalha com história de agressões à mulher.
Enfim, a gente pode fazer ciência em qualquer área e essa é a principal mensagem que a gente deseja passar pelo Quiminas. Outro ponto que eu acho importantíssimo, né, que a gente pensa muito. Por exemplo, a Marie Curie, claro que o que ela fez foi absurdo, foi extremamente relevante, isso é inquestionável. Mas a gente não pode esquecer que ela tinha um pai que era um pai pesquisador, ele era professor universitário, então ela teve uma criação diferenciada para a época que fez com que ela tivesse o interesse por ser cientista. Além disso, como vocês devem ter observado no filme também, ela teve todo o apoio do seu marido, porque naquela época, se ela não tivesse esse apoio masculino, ela não conseguiria ter feito tudo que ela fez, infelizmente. Então, dentro do Quiminas, o que a gente quer é mostrar que as mulheres elas podem fazer o que elas quiserem e elas podem ser, sim, cientistas, independente de ter o apoio de um marido, por exemplo, de ter o suporte masculino. Não que isso não seja importante, é claro que é muito legal a gente ter o apoio, mas se uma garota não tem esse suporte, a gente quer que ela olhe para o projeto e fale assim, nossa, eu posso chegar lá. Tem pessoas que podem me dar esse suporte, tem pessoas que podem me ajudar, tem pessoas que podem me inspirar, tem pessoas que podem me amparar. Então esse é o principal objetivo do Quiminas. E sim, a gente já teve pequenos resultados diretos, assim, eu poderia dizer. Então, por exemplo, uma das lives que a gente fez pelo Quiminas, que a gente falava Mulheres que Dançam com a Ciência. Por que Mulheres que Dançam com a Ciência? Porque eu, por exemplo, além de ser professora, pesquisadora, mãe e esposa, eu danço. E eu sofro muito preconceito por isso. Então a gente fez uma live para discutir isso, que não é porque você é cientista que você precisa estar dentro daquela caixinha, ser uma pessoa séria, trancada num laboratório, enfim, né? Que ninguém precisa ser só uma coisa. E nessa live depois a gente teve uma resposta de uma aluna do ensino médio falando que ela gostou muito do que foi discutido ali naquela live e que ela percebeu que ela poderia sim ser cientista sem ter que abrir mão do que ela gosta de fazer, porque ela imaginava que se ela escolhesse essa carreira, ela teria que se tornar uma pessoa diferente do que ela é, e não é a verdade. A gente também teve experiência com algumas alunas do ensino fundamental, onde eu fiz algumas palestras para essas meninas falando sobre mulheres na ciência, e elas vieram falar que querem muito ser cientista em diferentes áreas. Então a nossa resposta tem sido essa, porque o nosso projeto ele é um projeto totalmente feito pelas redes sociais. Então os maiores resultados que a gente tem são essas respostas que as meninas mandam por e-mail, por direct, e enfim, é isso que a gente tem nesse momento. De fato, o projeto ele é relativamente novo, a gente começou em 2020, no meio da pandemia, mas eu acredito que a gente está fazendo um trabalho bem interessante e o que falta é chegar mais até o nosso público-alvo, que são vocês, né? São as garotas, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. E peço para que, se vocês acompanharem nosso trabalho, também enviem sugestões, falem o que vocês têm vontade de ver, que com certeza a gente vai considerar e vai tentar fazer um material bacana para todas. É isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade de falar com vocês. Nesse episódio, utilizamos a habilidade 103 de Ciências da Natureza aplicada no ensino médio. A mesma utiliza do conhecimento das radiações e suas origens, para avaliar as potencialidades e os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, ou também na saúde, ambiente, agricultura e na geração de energia elétrica. A radioatividade pode ser utilizada no tratamento contra o câncer com a radioterapia, mas também é importante saber que a radioatividade pode ser maléfica quando usada de forma incorreta ou quando ocorrem acidentes, como os casos de Goiânia com o Césio-137 que estava num aparelho de radioterapia abandonado em um lugar indevido, ou o acidente na usina nuclear de Chernobyl. É por esse motivo que temos que ter responsabilidade em suas formas de uso. Esse foi o episódio de hoje. Esperamos que tenham gostado e até a próxima!